Muito bem, pessoal. Então, como estávamos vendo, os espíritos, pelo pensamento, eles acabam imprimindo aos fluidos a direção que eles quiserem. Eles podem aglomerar, eles podem combinar, dispersar elementos. Então, eles organizam conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma cor, né? Porque a gente já sabe que tudo isso existe, né? A cor, a forma diferente. E aí, com isso, os espíritos mudam as propriedades dos fluidos, né? Como um químico aqui muda numa combinação de gases qualquer situação. E muitas vezes, Kardec explica que basta apenas uma intenção, um pensar do próprio espírito para que a coisa aconteça, para que a coisa se dê, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, espíritos de pessoas amigas ou familiares que já desencarnaram, muitas vezes eles têm a permissão e conseguem aparecer, principalmente para quem tem o desenvolvimento mediúnico de ver, né? Não é todo mundo, mas a gente sabe que os espíritos só aparecem para quem eles querem e da forma como eles querem, né? E aí, pelo simples fato de querer se tornar visível para a pessoa, o espírito desencarnado, agora estou falando do desencarnado, ele consegue aparecer com a roupa que ele usava, com as coisas que ele normalmente tinha, para que ele seja identificado pelo encarnado. Porque não que ele esteja assim lá com aquela roupa no mundo espiritual, ele não tem aquela roupa, né? Um exemplo, meu pai gostava de usar uma calça clara e ele tinha uma camisa xadrez que combinava com aquela calça e suspensório, tá? Então, a primeira vez que meu pai se apresentou para mim depois de desencarnado, foi com aquela roupinha que ele... É assim que eu vi meu pai, com a blusa xadrez, com suspensório. Ele estava assim no mundo espiritual? Claro que não. Mas ele foi mexendo, fazendo apropriação nos fluidos para que eu pudesse identificar. Estou dando esse exemplo, mas de forma geral é assim. Então, aqui diz assim, ó, um espírito se faz visível com a aparência que tinha quando estava vivo a um encarnado que possua vista psíquica. Calma que nós já vamos estudar isso, que é dupla vista, nós vamos ver tudo isso nesse capítulo, talvez não hoje. Então, ele fala assim, apresenta-se com o vestuário e todos os sinais exteriores, cicatrizes. Por quê? Você tem que falar, não, é essa pessoa, eu estou identificando. Mas, na verdade, já no mundo espiritual, não importa mais essas coisas, né? E aí, o que acontece? É por conta do pensamento que ele consegue retroceder com esses efeitos, né? No perispírito dele. Por quê? Ele precisa dessa aparência instantânea para ser identificado. Depois, passou. Então, vamos supor, se ele foi negro numa encarnação e branco na outra encarnação, como diz Kardec, ele vai aparecer conforme a encarnação se refira à pessoa que o está vendo. Não importa... Então, se eu conhecia a pessoa quando ela era negra, para mim, ele teria que aparecer negro, senão eu não saberia quem é. Percebe? Então, é essa modificação que você vai fazendo. Você transforma, se aglomera, se desintegra, né? E aí, da mesma forma, esse pensamento, né, do espírito consegue criar fluidicamente objetos que às vezes ele usava. Então, vamos supor, uma pessoa que era muito ligada à vida material, talvez produza fluidicamente dinheiro, moeda. Era disso que ele, era com isso que ele se ligava, né? Por exemplo, um militar, talvez, por ter vivido uma vida inteira dedicada à carreira, ele necessite se ver no uniforme.
Então, aí, fluidicamente, esse uniforme vai sendo composto, né? Ou com as armas que ele começava, que ele usar. Uma pessoa que foi fumante, por exemplo, de cachimbo, vai conseguir fluidicamente ir impregnando de fluido e formar seu cachimbo. Mas é o cachimbo que a gente vê aqui, que a gente pega? Não. Que a gente vem aqui de matéria, da nossa matéria. Ponderável. No mundo espiritual, não é, né? É eterizado, tá certo? Então, aqui diz assim: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este pensamento atua sobre os fluidos, assim como o som sobre o ar. Os fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. E aí, Kardec observa, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, toma nele a forma e aí, de certo modo, se fotografa. Por exemplo, olha o exemplo que ele dá. Se um homem tem a ideia de matar o outro, embora o corpo material se conserve impassível, foi um lampejo, foi uma ideia. O seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. Esse pensamento, ele traduz o desejo de matar o outro. Ele não fez nada, ó. Ele está aqui, inerte, mas o pensamento dele já traduziu isso, né? Por isso que a gente fala que os espíritos, principalmente os espíritos mais evoluídos, leem o que a gente pensa ou sabem o que a gente pensa até antes da gente pensar. Conforme o pensamento está se processando, eles conseguem ter essa identificação, né? E aqui, continuando nesse exemplo, o pensamento cria a imagem da vítima, cria a cena inteira como se fosse um quadro totalmente vivenciado, e foi uma imagem fluídica. Então, desse modo, os mais secretos movimentos da nossa alma repercutem no nosso envoltório fluídico. A gente não percebe isso, mas muitas vezes alguém fala, estou sozinho aqui no meu quarto, ninguém vai saber o que eu estou pensando. Oi? Tudo é registrado, né? Então, vejam só como é a importância, não do nosso disfarce, do nosso material, mas da nossa ação interior, em cultivar bom pensamento, em tentar manter a nossa energia focada lá para o alto, né? Porque aqui diz assim, quer dizer, mesmo não tendo executado o ato, ele viu na intenção, ele pressentiu, né? Pode ser que isso venha a acontecer ou não, mas fluidicamente aquele espírito já registrou tudo. E aí diz assim, ele, o espírito, não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Então, aquilo que a gente pensa, a gente cria. Pensamento é criação, né? E aí, quando a gente fala das qualidades dos fluidos, Kardec explica que tem consequências de importância direta para o encarnado a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Por quê? Uma vez que o fluido é o veículo do pensamento e pode modificar sua propriedade, é evidente que precisa ser impregnado de boas qualidades. Mas ele também pode ser impregnado de qualidades más, de negativa. O que entra aí, então, de novo, o botãozinho que a gente tem que apertar? Vontade, o livre-arbítrio. Porque o pensamento ruim ou a influência negativa vai tentar chegar. Certamente que sim, principalmente no planeta que a gente está, né? E o que nós podemos fazer? A situação não é aquilo que você queria,
Tem alguma coisa boa que você possa ver nisso? Para que você se reerga, para que você mude, para que você interfira nessa produção. Se der depois, eu falo um exemplo de um episódio que aconteceu na sexta-feira, que graças aos nossos estudos, deu aquele estalo. Tá assim, mas o que teve de bom nisso? Ou o que pode ter de bom nisso que não está legal? É fácil? Não é. É possível? É possível com o nosso esforço, orar e vigiar a todo momento. É isso aí, Jéssica. E eu sempre brinco com o pessoal, Jéssica, a gente se conhece pouco ainda, mas as meninas e os meninos lindos que nos acompanham sabem que eu brinco, né? Orar e vigiar, e não aos outros, a si próprio. Porque às vezes a gente se anima e vigia o outro e esquece, né, de olhar para nós. Não é verdade? É isso aí. Então, voltando para a qualidade do fluido, como é que nós vamos fazer? Quanto mais puros forem os nossos sentimentos, mais qualidade boa nós vamos trazer, né? Os maus pensamentos, eles chegam a corromper os fluidos espirituais, conforme explica Kardec, né? Como se fossem, assim, miasmas daqueles que arrasam, né, o ar que a gente respira. Então, os fluidos que acabam envolvendo os espíritos que ainda não são esclarecidos, espíritos que ainda vivem nas trevas, né? Que eu e a Áurea, a gente não gostava de falar espíritos maus, a gente falava menos esclarecidos ou sem luz, né? Eles se projetam, são fluidos assim, viciados. Então, se a gente está com o espírito bom, está puro, o nosso grau de evolução não permite que eles cheguem até nós. É como assim, se a gente tivesse um espírito mal esclarecido aqui no grau 1, de 1 a 10, tá bom? Uma hipótese qualquer. A gente está no grau 7. Olha que beleza, grau 7. E tem entre o 1 e o 7, e aí vai até o 10, né? Nós estamos aqui, para ir no 10 ainda falta um pouco, uma caminhadona. Obviamente que se a gente está no grau 7, a influência de quem está no grau 1 não vai atingir. Principalmente quando a nossa vontade, quando a nossa vigilância fala mais alto. Nós podemos fazer o contrário e tentar tirar quem está no grau abaixo de nós daquela situação, orando por esse espírito, pedindo que ele consiga ver a luz, porque existe tanta luz. Mas, então, se a gente fosse fazer um desenhinho lá daquelas ondas, de voltar toda a explicação, a gente veria, né? Tem como nós nos blindarmos por conta do nosso livre-arbítrio, por conta da nossa vigilância, por conta da nossa vontade. O pensamento negativo ou ruim ou de desânimo vai bater aqui na nossa porta? Vai sim. E se a gente não tiver esperto, a gente vacila, a gente desanima, a gente fala, será que vou em frente? Então, olha a nossa percepção também como é importante nesse contexto. Quando o Kardec ainda fala das qualidades dos fluidos, ele diz que não é possível, não era possível naquele momento, né? Nós estamos falando sempre quando o livro foi editado, enumerar ou classificar os fluidos, né? Dos bons e dos maus. Ele fala que é quase impossível fazer isso, ou especificar as qualidades de cada um, porque diz que é muito grande
a diversidade desses fluidos, tanto dos bons fluidos quanto dos maus fluidos. E aí ele diz, os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se por eflúvio desse meio. Vamos pôr um pontinho aqui. Na vibração de hoje, a Sandra começou pedindo pelas famílias que estão desarmonizadas por conta de terem mudado a forma de viver em função da pandemia, a convivência diária 24 horas está levando muitas famílias a desarmonização, desequilíbrio, papapá, papapá, papapá. Olha a influência de cada um dos seres que pode ser o nosso lar, gente, o lar de cada um de nós. Não está isento de nada. Nós mesmos podemos estar vivenciando essa situação, que hoje habita inúmeros lares. Mas veja a influência. Então, aí a gente volta. E será que a gente consegue modificar esse ambiente? Claro que sim. Com a oração, com o Evangelho, com a vibração que foi feita hoje coletiva. É modificação. Cada pessoa que for ver a gravação. Desculpa, não ouvi, Cléo. Fala, amor. É a modificação da egrégora do ambiente, né? Isso aí. Então, veja só, os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas a adquirem. Então, de novo, a responsabilidade da gente é tomar nossa vida aqui na mão da gente. E é fácil? Não é fácil. Mas vamos repetir, em livro nenhum está escrito que a gente veio aqui a passeio, a gente veio aqui para aprender, para estudar, né? Laboratório Terra, laboratório vivo de experiência, não vamos esquecer disso, né? Então, vamos supor, se os fluidos nos trazem sentimentos de inveja, de ciúme, de egoísmo, ou, por outro lado, de bondade, de amor, de compreensão, de paciência, a gente vai exatamente processando isso dentro de nós. Tanto os bons quanto os ruins, né? E aí diz assim, ó, sob o aspecto físico, então vamos lá. Também isso ficou claro na Boa Nova de hoje. Sob o aspecto físico, os fluidos podem ser excitantes, calmantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, né? Tóxicos. Veja a qualidade que a gente pode dar a cada fluido. Numa discussão, nós vamos sair irritado. O que nós estamos colocando para dentro de nós com essa irritação, com essa raiva pelo que aconteceu, pela situação criada, pelo que a gente disse ou pelo que a gente ouviu, não importa. O que a gente está trazendo para nós com esse fluido de irritação? Ao contrário, a gente ouviu uma bela oração, uma linda canção. Seu Aldo ontem mandou uma Ave Maria belíssima. Com certeza, dulcificou o coração de todo mundo que ouviu. Fez bem para a alma. O que a gente está... Né? Como assim? Que alimento nós estamos ingerindo? Não só ao nosso corpo, mas para o nosso espírito, né? Então, aqui diz assim, o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, o de todas as virtudes, mas também o de todos os vícios da humanidade, né? E de tudo que, toda a matéria que a gente produz, que a humanidade produz. Então, se pela união do perispírito com o corpo, ele desempenha um papel no nosso organismo, pode o espírito encarnado, né, em relação mais direta com o espírito, também influenciar.
quando o nosso pensamento atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, nós podemos modificar a projeção dos nossos pensamentos, né? Então, de forma direta ou indireta, nós vamos imprimindo ao nosso pensamento qualidades boas ou más. Por isso que a gente fala, não vamos entrar aqui no mérito do assunto, mas ele vem lá atrás depois, da obsessão, que a gente imagina que é sempre do desencarnado para o encarnado, mas a gente sabe que encarnados obsediam desencarnados, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, e até a auto-obsessão. Não é uma via única. Aliás, acho que tem várias vias, né? Que é deles para nós também podemos obsedá-los, desencarnado, obsedia desencarnado, encarnado, obsedia encarnado, e aí, né? Então, de novo, voltando aqui, os fluidos viciados pelos eflúvios dos espíritos menos esclarecidos podem depurar-se destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Até que a pessoa, o espírito, não mude, não modifique, não faça a transformação que ele precisa, o perispírito está lá sempre igual. Mas pode depurar? Pode mandar para fora e começar a adquirir outra qualidade? Certamente que sim, né? Aqui diz, sendo o espírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja. Ó, o exemplo, gente, como uma esponja se embebe de um líquido, ó. A esponja faz isso, né? Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Se forem de bons eflúvios, de boa natureza, o corpo apresenta uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Então, vamos lá. Os fluidos que a gente permitiu receber, ou que a gente está manifestando e que voltam para nós, por meio do nosso pensamento, vamos lembrar sempre disso, eles podem nos trazer uma sensação de bem-estar maravilhosa ou uma sensação penosa. Então, onde é que eles estão refletindo, gente? No nosso corpo físico. Por isso, aquela história da mãe que queria ajudar o filho, que foi trazida na Boa Nova, ela faz parte da ação doutrinária Viver e Conviver em Família, até para a gente entender quanto, às vezes, a espiritualidade precisa manter nós, encarnados, em determinadas situações para evitar que a gente haja com equívocos. A historinha é clara, né? A mãe compreendeu que o filho precisava estar acamado com certa frequência, porque quando ele ficava bem, a vida dele mudava e ele iria né, poder assumir. Isso acontece porque o perispírito não tem órgãos específicos, absorvem, veem por completo. Aí eu não consegui ler o resto. É isso aí. A Cleo tá colaborando aqui no... Não, Marisa, eu estou falando que o perispírito não tem olho, não tem boca, não tem coração. Sim. Então, tudo que ele sente e vê é nele inteiro. Nele inteiro. É a esponja, né? A história da esponja. Da esponja, exatamente, né? Então, vamos lá, ó, gente. Lembrando, eu vou repetir porque isso é importante. É importante, né? Lembra do amarelo, negrito, que eu usava lá? Falar, ó, gente, isso aqui eu pus em negrito. Tá aqui, ó. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo apresenta uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus
podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Na antiga ação Pensamento e Vontade, nós tínhamos um dos encontros era dedicado a esse tema, pensamento e enfermidade. Olha a força do nosso padrão e a nossa necessidade de estar atento. Agora, a comparação que o Kardec faz é muito linda, e eu vi o nosso grupo aqui, quando eu estava estudando, e foi essa reunião aqui que eu vi. Ó. Assim, se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Olha que interessante. É como uma orquestra. Um coro de pensamentos, onde cada um emita uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe pelos sons da audição. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras harmoniosas, pode haver outras dissonantes. Há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa ela é se o conjunto é discordante. Opa. E aí que eu vejo aqui, olha que orquestra linda formada. Um colabora com o outro, um contribui com o outro, um fala o que pensa, traz um exemplo, elucida. Cada um está tocando um instrumento. Não tem... Ninguém sozinho faz o grande show. Nós precisamos do violino, da flauta, nós precisamos daquele tchum, não sei todos os instrumentos, né? Do violoncelo. Nós precisamos de tudo. Não importa qual instrumento está com a gente. Importa a gente tocar com harmonia, na mesma pauta, na mesma melodia, com planejamento, com sintonia, com amor, com paixão. E aí, como a gente sai dos nossos encontros? Com uma sensação ruim? Ou, acabou, foi gostosa a nossa tarde, que gostoso. Puxa, hoje o assunto foi difícil, e hoje... Mas foi gostoso estar com o grupo. Então, essa linda orquestra, e um show não acontece só com os músicos, nem só com o maestro, porque se o maestro não tem músico, não adianta nada ele ser o melhor maestro do mundo. Ele precisa dos músicos para o show acontecer. Então, é o conjunto, é a soma do valor, do conhecimento, do esforço e do talento de cada um de nós. Então, quando eu li aqui, assim, meu olho brilhou, eu falei, olha, estou vendo nosso grupo estudando. Uma orquestra harmoniosa. Claro que a gente pode ter discordância de ponto de vista do nosso entendimento ou do que está contido. Não é disso que eu estou falando. Mas a gente está sempre junto, na mesma busca. Querendo fazer o melhor. Quando eu falo espetáculo no sentido de show, é dar o nosso melhor. O melhor de cada um de nós. Porque a gente cresce individualmente, a gente cresce em conjunto. E quem ganha com isso? Todo mundo. Todo mundo ganha, né? Então, vamos lá, lembrar. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo pode tornar compreensível. E aí, daqui para frente, o que ele quer dizer? Nós já vamos começar a estudar no próximo encontro. Quanto tempo a gente tem, Sandra? 6 minutos. Vou tentar acabar esta parte hoje. Então, vamos lá. Aqui diz assim, quando a gente se sente bem numa reunião, ou junto a pessoas, ou junto a grupos,
é como se a gente aurisse novas forças. A gente recebe uma bateria nova, uma recarga. A gente recarrega a nossa força, né? A gente acaba aurindo o benefício de estar junto, né? Da mesma forma, a gente, quando está com pessoas que a gente perceba uma sensação que nos traga uma aflição, uma angústia, a gente também está aurindo aquilo e para isso tem que buscar evitar, como é que eu vou dizer, e se recuperar refazendo nova energia. Então, o pensamento, né, com efeito, ele é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, materiais, de maneira que o homem precisa retemperar-se com aquilo que recebe de fora. Tudo bem, hoje a gente está vivendo dentro das nossas casas, mas a gente interage com pessoas. Existem situações externas que impactam a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais, irmãos, não importa. Do nosso trabalho, a gente está, embora cada um na sua casa, a gente interage, a gente se relaciona, a gente é um ser humano vivendo em sociedade. Tudo que a gente recebe de fora pode nos impactar e cabe a nós decidirmos qual vai ser o impacto disso. Então, podemos evitar pessoas mal intencionadas se fugirmos à influência, né, desse tipo de pessoas. Então, Kardec diz assim: os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Existe uma certa incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. Não adianta eu querer misturar óleo com água, que não vai dar aquela mistura. A gente sempre vai ver aquelas placas de óleo flutuando na água, né? Então, ele fala, o que a gente faz quando o ar está poluído? Tenta sanear esse ar, promove, né? Cuida de depurar, destruir focos. Então, quando a gente percebe que esses maus fluidos estão nos impregnando, nós temos que fazer a mesma coisa com a gente, né? Trazer conosco o remédio junto, o remedinho, né? Que é esse remédio? É a fonte que vai purificar a gente, falar, isso aqui não me pertence, não vai me atingir, não vai me afetar. Deixa eu processar diferente. Mas, via de regra, como a gente ainda é espírito aprendiz, em estágio inicial de evolução, a gente se irrita, se magoa, retruca, fala o que não quer, esquece das 5 pedrinhas de gelo que o Chico ensinou para pôr na boca, silenciar e falar depois. Então, como é que nós precisamos fazer para ter uma repulsão dessa força, né? Nós precisamos estabelecer em nós uma couraça. Aqui diz assim: o perispírito é uma couraça que se deve dar a melhor têmpera possível. Como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem o que não é bom para a gente, né? Esses espíritos menos esclarecidos vão sempre se juntar onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos bons, encarnados ou desencarnados, não precisam temer as influências daqueles que não são bons. Minha gente, tenho a impressão que a gente caminhou hoje, ainda temos chão, porque nós paramos no item 21 e vamos começar, tem 22 na próxima semana. Aí a gente vê se consegue ir até o final. Talvez a gente tenha um conteúdo aí que seja mais tranquilo de trabalhar, sem tanto detalhamento, mas não importa. A gente vai indo à medida que consegue tentar entender. Então, vamos terminar por aqui a parte teórica. Resta 1 minuto
Comentem, falem, pensem, discordem, concordem, enfim, um minuto. Eu me calo. Queria falar desse livro, Mari. Fala, Dadá. É um livro inteirinho sobre perispírito. Ele é bem grosso, é do Zalmino Zimmermann. Ele foi escrito em 2002. Dadá, foi esse livro que eu falei que tinha, acho que cerca de 500 páginas. Dá uma conferida se é mais ou menos isso. Mesmo. É isso. Ele é maravilhoso. Em 2002, mostra que cientistas já estavam provando a existência do perispírito. Como nós estamos em 2021, deve ter muito mais coisa Com estudada certeza. e descoberta. E aí tem todas as características do perispírito, tudo. Quem quiser mergulhar no estudo